Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o ERP, Planejamento dos Recursos Empresariais, fazendo uma tradução literal, ou Enterprise Resources Planning. O que nós vamos ver neste vídeo aqui, pessoal? A nossa ideia é que você consiga compreender a evolução desses sistemas de gestão de uma forma um pouquinho mais simples em si, mas que nós precisamos ter essa alimentação para debater sobre o ERP em si, explicar a arquitetura de um sistema ERP, os seus principais componentes, base de dados centralizada, a integração entre os módulos funcionais, qual é a lógica de integração entre os módulos em si e o processo de implantação de um ERP, conhecendo basicamente as suas etapas, quais são os desafios técnicos, organizacionais e principalmente as suas limitações e tendências nessa estrutura aqui. E para isso, pessoal, eu organizei em 4 blocos esse nosso vídeo. Primeiro, o contexto e os fundamentos do ERP, depois a estrutura e arquitetura dele, processos e implantação do sistema ERP numa etapa 3 e numa etapa 4, os benefícios, limitações e tendências em si. Então vamos lá, pessoal. O primeiro grande ponto que nós precisamos aqui centralizar é o que é o ERP. Isso é uma dúvida muitas vezes que você tem e você pode aqui estar muitas vezes pensando o ERP, mas o ERP é um software que eu utilizo para fazer o gerenciamento da logística, do RH, da produção, do comercial, vendas, e é justamente isso, porque ele estrutura em um sistema integrado de informação corporativa e é voltado à coordenação, à sincronização e o controle dos recursos organizacionais como um todo em si. E ele se fundamenta, a base do ERP é na integração sistêmica dos processos empresariais, sustentada por um repositório único e consistente de dados em si, que nós vamos ver mais à frente. E ele atua como a infraestrutura informacional central para tanto as decisões operacionais, táticas e estratégicas em si. Isso é a base inicial do ERP. Agora, o que nós precisamos entender aqui, pessoal, é o seguinte. Se eu sei que o ERP é toda a estrutura de integração corporativa completa e ele utiliza uma base de dados única, padroniza processo e permite uma visão em tempo real, nós precisamos também saber qual é a lógica que tem por trás do ERP? Se nós sabemos que, olhando o ambiente de produção em si, nós temos lá o MSP, o plano mestre de produção, que alimenta o MRP com toda a sua estrutura, depois vai formar todo o bloco do MRP2, nós temos vídeos sobre MRP2, sobre MRP, sobre MPS, e aí você basta fazer a consulta aqui sobre os nossos vídeos em si, que você vai ter tudo isso detalhado nessa estrutura. O ERP é justamente isso, pessoal. Ele é uma estratégia de somar e de fazer a abrangência dos demais sistemas para que ele consiga fazer uma leitura estruturada de base de dados únicas. Ou seja, o que quer dizer a abrangência disso? Sobre produção, logística, RH, finanças e todas as outras áreas. Então aqui é essa ideia do ERP. Ele parte de um MRP com a sua estrutura, seu MPS, então alimentado pelo uma estratégia de um MRP2 ou de planejamento de vendas e de operações, parte para o plano mestre aqui de produção que alimenta o MRP, e aí vai fazer a divisão de compras e o shop floor control. Só que a partir disso, quando nós estamos falando, nós já estamos falando no MRP2. Só que se você for avaliar a parte do MRP2 ou do Manufacturing Resource Planning ou de manufatura, planejamento dos recursos de manufatura, ele em si não é o suficiente para uma estratégia mais complexa e uma estratégia mais completa de gestão. E aí vem essa estrutura de evolução para o ERP. Isso aqui é o importante, que nós precisamos ter mais itens na nossa estrutura, não somente o bloco material e o bloco capacidade. Então aqui estamos vendo o bloco material em si, deste outro bloco, a gestão de capacidade da empresa,
o RCCP, o CRP. Então nós não precisamos só enxergar esses dois lados, nós precisamos ter uma visão mais completa. E é isso que se fundamenta o ERP, baseado numa variedade de itens ou de fornecedores de ERP, por exemplo, a Oracle, a SAP, cada uma tem a sua, a Microsoft, a Workday, e cada uma delas tem o que se chama de uma característica principal, pelo menos eu vou trabalhar, ou pelo menos falar aqui, pessoal. O bom do vídeo é isso, que você pode pausar ele, fazer a sua leitura, fazer a sua interpretação em si do que está sendo colocado naquele momento. Um dos principais, se não o principal, mais conhecido, o ERP da SAP, pessoal. O que você tem? É um modelo de processo de referência, tá? Altamente estruturado, mundialmente utilizado. Várias empresas utilizam, algumas utilizam alguns módulos, outras utilizam todo ele num sistema mais completo, e aí você precisa ter uma estrutura muito mais robusta, porque ele faz forte integração com o planejamento e controle de produção, logística, finanças, e ele também é adotado como um padrão de governança operacional em organizações em si. Uma das principais é o SAP. E aí você tem dentro do SAP, você tem vários cursos, você tem consultor de SAP, muita coisa nessa estrutura que você pode trabalhar para se ter uma estratégia de um ERP, de um Enterprise robusto para a gestão integrada dos seus dados, da sua produção, da logística, de todos a abrangência que você tem na empresa em si. Então esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? Qual é a estrutura e a arquitetura de um sistema ERP? Pelo menos 3 pontos nós vamos trabalhar, que é a arquitetura, quais são os módulos funcionais e a lógica de integração entre esses módulos em si. E a arquitetura, pessoal, é a estratégia por baixo daquela tela, ou seja, é a parte interna que se trabalha, e nós temos um banco de dados central que faz toda a gestão ou a distribuição. E ele faz alimentação, por exemplo, para relatórios, finanças, manufatura, materiais, RH, apoio a serviços, vendas, distribuição, e isso tudo faz uma alocação, por exemplo, para a parte de diretoria e acionistas, aos empregados, aos fornecedores via SCM, aos clientes via CRM. Tudo isso, pessoal, tudo isso baseado na ideia de banco de dados centralizada. Ou seja, o banco de dados centralizado é responsável pela unicidade das informações, a integridade, a consistência dos dados corporativos. Se você já viu o nosso vídeo sobre MRP2, eu menciono muito que os dados eles têm que ser dados fidedignos, reais e que não podem ter uma interpretação equivocada. E aqui é a mesma coisa, se nós temos uma estrutura de bancos de dados centralizada e que é um núcleo da arquitetura responsável por ser único, ou a unicidade é uno, essa estrutura nós precisamos ter que garantir que todas as transações sejam registradas neste repositório. E aí quer dizer o quê? Que eu preciso cancelar aquele caderninho, aquele bloco de notas, aquela anotação, aquela planilha que eu tenho paralela ao meu trabalho, porque senão eu não vou estar configurando um ERP no dia a dia. E isso é o mais importante na estratégia. E essa integração interfuncional dos módulos, o que eu tenho nisso aqui? Eles operam de uma forma fortemente acoplada, ou seja, que eles, os registros em uma área, eles propagam automaticamente os seus efeitos pelas demais áreas correlacionadas, as demais áreas que precisam da alimentação. Por exemplo, a área da almoxarifado, ela precisa estar alimentada com o pessoal de produção em si. De produção precisa estar alimentado com o PCP, produção, com a área de engenharia e a área de segurança e saúde no trabalho. Então, tudo isso precisa ser uma estrutura única, integral, consistente. Agora, eu também preciso ter em todas essas alimentações
o que se chama de fluxo bidirecional, ou seja, ela tanto a alimentação contínua de dados quanto a retroalimentação. Então, assim como eu repasso as minhas informações, eu recebo outras informações. Isso é muito importante, pessoal, porque eu tenho esse feedback contínuo na minha estrutura. E isso vai gerar o quê? Camada analítica e de relatórios gerenciais em si. Ou seja, eu tenho uma consolidação dos dados perante informação gerencial e informação estratégica. E esse é uma das virtudes do ERP, ou seja, um dos benefícios. Eu tenho uma estrutura estratégica que, por questão lógica, eu posso confiar nela. Se eu tiver um ERP que eu não posso confiar, então não adianta. Tá? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um ERP que eu possa confiar, possa trabalhar, possa dialogar com ele e ter um resultado importante para a minha gestão em si. Não só a parte de gestão estratégica, mas a gestão tática, a gestão operacional. Todo mundo é parte do mesmo, por isso que ele é único, unicidade, é uno aqui na estrutura em si. Um outro ponto é a integração com agentes externos à organização, com clientes, com stakeholders, com investidores, todos eles partindo da estrutura de cadeia de valor em si. Então eu vou ter que avaliar qual é a minha estrutura de cadeia de valor, qual é o tamanho da minha cadeia de valor que eu estou trabalhando. E por fim, essa arquitetura reflete a infraestrutura informacional, aqui que nós já mencionamos, para o PCP e governança, que vai sustentar toda o planejamento, a produção, porque eu vou focar em rastreabilidade, governança, auditoria do sistema e alinhamento entre as decisões. Então, feito tudo isso, pessoal, toda essa estrutura, o que eu tenho de lógica de integração entre os módulos em si? Eu tenho uma estratégia de via de mão dupla, ou seja, um impacta automaticamente os demais. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, um pedido de vendas registrado. Ele vai atualização de estoque disponível. Só que essa atualização ela vai gerar uma necessidade de produção, MRP, geração de requisitos de compra e impactos financeiros associados. Então você começa a avaliar, aqui um exemplo básico de fluxo integrado, que um alimenta o outro. Então um pedido de vendas, eu vou ter que ir lá avaliar se eu tenho estoque para aquela estrutura. Então toda a administração de materiais da minha empresa, na verdade ela está refletida nesse ponto. Geração de necessidade de produção, mas antes do MRP vem o meu MPS aqui. Ou então a parte de previsão de demanda, a parte de planejamento de capacidade, não é simplesmente gerar só gerou necessidade de produção, mas vem todo mundo atrelado a essa estrutura, e aí eu vou ir alimentando as minhas estratégias e assim sucessivamente eu vou para outros caminhos. Tudo isso que essa integração vai garantir essa coerência entre as decisões operacionais, as decisões financeiras, as decisões de produção e todas elas nesse fluxo integrado. Por isso que eu tenho que ter os dados confiáveis, fidedignos, que reflitam a realidade do momento, a realidade naquele momento que está sendo posta aquele pedido, o input no meu sistema ERP em si. Entendido isso, o próximo ponto é entendermos basicamente o processo de implantação do ERP. E aí o que tem no processo de implantação aqui, pessoal? O primeiro grande ponto é o que se chama de decisão e seleção, que nós vamos ver aqui na estrutura, depois a implementação e a utilização com várias fases. Então, o que é isso aqui, pessoal? Vamos lá. O primeiro ponto aqui é a decisão e seleção do ERP. O que nós precisamos fazer? Assim como se você viu o vídeo do MRP2, nós mencionamos essas estruturas, vale aqui para o ERP, claro que um pouco mais completo em si, mas eu preciso avaliar o seguinte: o mapeamento dos processos de negócio, definição dos processos futuros, ou seja, como está e como eu quero ser no atual e no futuro. Quais são os pacotes
pacotes ERP disponíveis no mercado e que atendam a minha necessidade, a minha escalabilidade e suporte técnico direto e 24/7 na minha empresa em si. E também a decisão de seleção passa por uma análise de um escopo inicial do projeto. Quais são os módulos prioritários? Quais são os cronogramas ou cronograma macro de implementação que eu vou ter para fazer essa minha estrutura de seleção do ERP? Feita esta primeira parte, eu preciso agora partir para um segundo grande ponto, que é a implementação, que é a configuração, e eu vou customizar ele, eu vou padronizar aquilo que eu quero de módulos na minha estrutura, na minha empresa em si. Então eu vou fazer o quê? Parametrização dos módulos conforme as regras do meu negócio, as políticas internas e estrutura organizacional, customizações pontuais quando a parametrização eventualmente não atende a algum processo crítico. Um outro ponto importante que eu preciso fazer uma modelagem, daqui a pouco eu tenho que fazer uma estrutura, e possivelmente você vai fazer, que é um teste piloto, que é a escolha de uma área para fazer um teste piloto de pessoas, aí você vai modelar produtos, depois disso vai fazer a integração com mais módulos, por exemplo, MPS, MRP em toda essa estrutura, colocando depois dados reais de produção de materiais, tempos, capacidades, aí alocação de vendas, produção, materiais, finanças, recursos humanos e outros itens, estruturação de parâmetros mestres em gerais, todos os itens que vêm do MRP2, pessoal, todos aqueles cadastros básicos em gerais, cadastros complementares, por isso que é muito importante você ter uma estrutura do MRP2 para entender isso, porque todos eles vão alimentar essas estruturas dos cadastros para, ou dos módulos para o ERP e executar em fases progressivas, aquilo que eu mencionei antes. Fase 1, fase 2, fase 3, projeto piloto na área tal, projeto de consolidação naquela área, depois um projeto piloto na próxima, execução, relatório de melhorias, de incrementos, de feedback, de lições aprendidas, conforme a complexidade. Porque não adianta, não existe um ERP pronto para eu simplesmente apertar um botão e começar a utilizar ele. Não existe isso. Por quê, pessoal? Porque eu preciso ter pelo menos algumas estruturas. Olha, alguns modos eu vou usar, outros eu não vou usar muito. Alguns itens, muitas vezes dentro dos próprios módulos eu não uso. Então, alguns pontos eu preciso modificar, porque não é exatamente isso que eu tenho na minha política de produção, ou na minha política empresarial, nas minhas diretrizes estratégicas. Então, isso são elementos de fases progressivas, conforme a complexidade da estratégia em si. Um outro ponto, um terceiro item, é preparação para utilização, pôr ao vivo, ou colocar ao vivo ele, migração e saneamento dos dados provenientes dos sistemas legados, ou seja, daqueles sistemas que eu tenho hoje na minha estrutura em si, fazer testes integrados, e aqui é um grande problema. Você tem mais uma grande solução também, testes unitários funcionais de consistência entre os módulos, readequação de redes, de infraestrutura, cabeamento, estratégias de internet, pontos de conexão na minha estrutura, treinamento dos usuários focado em operação, focado nas responsabilidades e impactos sistêmicos, validação dos parâmetros e liberação controlada do sistema para uso e estabilização do ERP após a entrada em operação. Então, a utilização está assistida em si. E aí vai muito dos técnicos aqui, ou dos consultores que você eventualmente demanda para sua empresa para te dar esse suporte básico de estruturação. E o quarto e último ponto da implementação é justamente a utilização e evolução contínua. Por que isso aqui, pessoal? A utilização vai dar um chamado know-how para a sua empresa, para todos os seus colaboradores começar a aprender. Então, quando eles começam, eles já têm um nível de maturidade importante, ou um nível de maturidade que já está satisfatório para a utilização, o que eles começam a buscar? Uma evolução contínua. O que eu posso estruturar? O que eu posso aprender mais
com esse ERP? Como é que ele pode contribuir mais com a minha empresa? Ou seja, geração de conhecimento organizacional a partir de dados integrados. Então, eu tenho aqui um conhecimento organizacional, ajustes finos de parâmetros com base no uso real do sistema, identificação de novas necessidades, novos parâmetros, expansão de módulos. Aqui acontece muito de empresas, ela faz a aquisição de um módulo, por exemplo, daqui a pouco ela começa a um tempo a adquirir um segundo módulo, um terceiro módulo e assim sucessivamente até a fazer a aquisição de N módulos daquela estrutura de ERP em si. Um dos grandes erros que se tem na implementação de ERP é aquela empresa, eu quero todos os módulos, nós vamos fazer uma super integração. E o que acontece? Não é que seja errado, pessoal, é só precipitado. Por quê? Porque se você nunca utilizou, se a sua empresa nunca utilizou um sistema ERP e você está na primeira vez, o que acontece, pessoal? Acontece que muitas vezes você não vai saber alimentar, não vai saber trabalhar. Então é melhor ir com calma e estruturar passo por passo, step by step, para você avançar em si naquela estrutura. Então faça o que se chama de consolidação do ERP, com infraestrutura informacional, com infraestrutura de TI, para decisão, controle, planejamento e outros itens da sua estrutura hierárquica da empresa em geral em si. E aí, se você já deve ter visto aqui, pelo menos dessas 3 etapas, bom, quais são os benefícios, quais são as limitações, as tendências nessa estratégia? Benefícios, pessoal. Benefícios. Vai tudo depender, muitas vezes você fala em benefícios, parece que é só coisa boa que tem no ERP. E tem, desde que você saiba o que você está fazendo com aquela aquisição do seu ERP. Integração total da informação organizacional em uma base única. Melhoria da coordenação interfuncional dos fluxos transacionais integrados, suporta o planejamento e controle, vai suportar todas as práticas MRP, MRP2, planejamento de vendas, operações, orçamento, controladoria. Só que tem, claro, alguns pontos, pessoal, muitas vezes tem a parte de previsão de vendas, parte de previsão de demanda, gestão de demandas, o planejamento fino de produção, alguns detalhes, você pode ter problemas nessas estruturas e vai demandar um ajuste, vai demandar que o pessoal de PCP e outras áreas tenham um entendimento, uma forma de dialogar com essas estruturas. Muitas vezes muitas vezes não tem a leitura em si. O outro ponto é para fazer a parte de planejamento de vendas e operações integradas em si. Às vezes você tem muitos problemas, porque ele não faz essa parte tão bem quanto poderia ser feita em si. A proposição de novos negócios, novas linhas de produtos. Então você precisa ter uma visão um pouco melhor. Novas estratégias em si, discussões, benchmarking. Isso às vezes não se faz muito bem. Você tem os seus dados em si, mas o programa não vai fazer isso. Não vai fazer essa estrutura. Você vai ter que, de alguma forma ou de outra, fazer essa estratégia. Tá? Então, só para você avaliar que muitas vezes o ERP não é ali o que vai resolver todos os seus problemas. Daqui a pouco vai ter que trazer mais problema ainda. Então, você vai ter que cuidar disso. Maior visibilidade e rastreabilidade. Então, você vai enxergar toda a empresa. Acompanhamento ponta a ponta. Pedido, estoque, custo, produção, resultados financeiros e outros. Base para tomada de decisão gerencial estratégica. Ou seja, eu vou trazer uma informação analítica. Mas lembra, pessoal, não adianta eu ter informação analítica e não ter uma interpretação analítica e sistêmica daquilo. Então, eu preciso ter um know-how empresarial para entender isso. Fazer a leitura, fazer uma análise de dados mais aprofundada nessa estratégia em si. Esses são alguns benefícios. Agora, quais são as limitações em si? Nem tudo é tão bom assim. Alto custo de propriedade em si vai depender de licenças, de módulos de infraestrutura, treinamento, manutenção e complexidade de implantação, redução das resistências
dentro da sua empresa, dependência de aderência aos processos em si, você vai ter que ter os processos muito bem alinhados, porque se você não tem o processo alinhado, como que o ERP vai saber como que você faz a parte de transformação de input para output na sua empresa? E esse é o ponto. Se você não monitora o processo, você não sabe o tempo de produção, é difícil vai trabalhar em si. Por quê? Porque a empresa se adapta ao sistema. Esse é o grande ponto. Você vai ter que se adaptar às entradas do sistema para ter uma saída adequada. Se o seu processo não está adequado, você não vai ter uma saída adequada. Tá? Então, cuida essa estrutura. Pode gerar perda de flexibilidade operacional. O que acontece? Flexibilidade operacional, estou dizendo a bagunça. Daqui a pouco você tem uma bagunça empresarial que não consegue organizar, e aí você quer implementar o ERP, mas você vai ter que resolver essa sua bagunça empresarial. Customizações excessivas, ou seja, uma estrutura muito estabilizada, muito padronizada em si, não tendo uma adaptação para o seu contexto, gestão de mudança organizacional, partes de resistência de usuários, impacto na cultura da empresa em si. Muitas vezes a empresa ela não consegue, por baixa qualificação dos operadores, aí a empresa não quer abrir módulos de treinamento, aí tudo isso vai gerando uma certa frustração nos usuários, até que aquele ERP ele fique condenado na empresa a não ser mais usado. E também tem dependência do fornecedor, esse é um grande ponto. Limitações estratégicas decorrentes de contratos, tecnologia proprietária, custos de migração e tantos outros itens de limitações em si. Por isso que é importante você fazer a sua avaliação, como que você vai usar nessa estrutura. E o último ponto, pessoal, quais são as tendências em ERP hoje? Muito você tem de ERP em nuvem ou Cloud ERP, no caso, por exemplo, uma migração de modelos para os sistemas de serviços com maior escalabilidade, redução de custos, atualizações mais contínuas em si, integração com Analytics e BI, no caso, uso intensivo de dashboards, KPIs, análise preditiva para suporte avançado de decisão, uso massivo de inteligência, depende de inteligência artificial e automação, aplicação de IA em previsão de demanda, detecção de anomalias, recomendações e decisões, RPA, maior foco em experiência do usuário, por exemplo, interfaces mais intuitivas, mobilidade, redução da complexidade operacional e, por fim, pessoal, algumas das tendências, pelo menos eu trouxe algumas delas aqui, daqui a pouco você tem várias outras, e se você tem, deixe nos comentários aqui desse vídeo, integração com ecossistemas digitais, conexão com MES, APS, WMS, CRM, plataformas de e-commerce, cadeias digitais de suprimentos, arquiteturas e tantas outras que você tem. O ERP, na verdade, pessoal, ele é um sistema vivo que está sempre em modificação, sempre em atualização contínua. Porque se ele não tiver, pessoal, se o meu sistema ERP não está, o do concorrente está. Então eu preciso estar em movimento, andando, atualizando, uma atualização contínua em si. Por isso que você tem nesses sistemas em geral de ERP. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha servido para você entenda pelo menos uma forma bem básica, geral, do que é o Enterprise Resources Planning, o ERP aqui, e que você saiba pelo menos os seus benefícios, as limitações, as tendências, uma estrutura básica de implementação, ou pelo menos as 4 fases ou macrofases, etapas de implementação. Se você tem algum comentário, deixe aqui conosco neste vídeo para nós fazer essa discussão e trazer novos conhecimentos. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.